E aí galera, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre os filósofos pré-socráticos. Então fica ligado e vamos nessa. Os filósofos pré-socráticos fizeram parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias do século 7 ao 5 a.C. e foram chamados assim pois são os filósofos que antecederam Sócrates. Esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem das coisas e do universo, focando principalmente nos aspectos físicos e naturais. Eram chamados de filósofos da physis, ou filósofos da natureza. Falando agora de um dos maiores filósofos da era pré-socrática, Tales de Mileto. Tales de Mileto nasceu em Mileto, na antiga colônia grega da Ásia Menor, na região da Jônia, na atual Turquia, por volta de 624 a.C. Tales de Mileto foi um filósofo matemático e astrônomo grego, considerado um dos mais importantes representantes da primeira fase da filosofia grega, chamada de pré-socrática ou cosmológica. A partir dessa lógica, entende-se que as retas transversais interceptam as retas paralelas em um ponto comum. Suas principais ideias expandiram os horizontes teóricos nas áreas da matemática, da filosofia e da astronomia. Para ele, a água era o principal elemento da natureza e a essência de todas as coisas. Em uma das suas frases mais conhecidas, Tales teria dito que o universo é feito de água. Para Aristóteles, esse evento marca o início da filosofia. Anaxágoras foi um filósofo do período pré-socrático da Ásia Menor. Dedicou-se ao estudo da astronomia e da biologia, procurando sintetizar e tornar lógica as explicações do mundo. Anaxágoras nasceu em Clasômena, na Jônia, colônia grega da Ásia Menor, por volta do ano de 500 a.C. Com 20 anos mudou-se para Atenas. Anaxágoras foi o último representante dos pré-socráticos. Com relação à estrutura do universo, desenvolveu a teoria que se diferenciava radicalmente das outras correntes filosóficas da época. Para Anaxágoras, várias substâncias compunham a tonalidade do espaço existente e que cada elemento constituinte seria fundamental em si mesmo. Para ele, a matéria seria constituída pela combinação desses elementos infinitamente indivisíveis. Acreditava que no ar continham sementes de todas as coisas que eram trazidas à terra pela chuva e dava como exemplo as plantas. Anaxágoras defendeu também a ideia de que junto à matéria existe um princípio ordenado, um nous ou inteligência como causa do movimento. Por isso foi classificado como o primeiro dualista. Anaximenes nasceu em 588 a.C. e morreu em 524 a.C. em Mileto, atual Turquia. Foi um filósofo pré-socrático grego integrante da escola jônica. Para Anaximenes, o elemento primordial era o ar, o princípio de todas as coisas. Anaximenes não concordava com seu mestre sobre o conceito do apérion, e nem com Tales e seu conceito de axé. Para Anaximenes, a substância primordial não poderia ser algo fora da observação e da realidade sensível. Segundo ele, todas as coisas existentes são o resultado da condensação ou da rarefação do ar. E uma das frases mais famosas de Anaximenes é: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar abraçam todo o corpo. Heráclito foi um filósofo pré-socrático da Ásia Menor. Escreveu com extrema complexidade a respeito da ciência, da teologia e das relações humanas. Foi considerado o precursor da dialética e um dos fundadores da metafísica. Heráclito nasceu em Éfeso, antiga colônia grega na Ásia Menor, atual Turquia, no ano de 540 a.C. Heráclito considerava que a natureza estava em constante devir e o fogo era a substância original, ou seja, o primeiro elemento na composição da matéria. Para Heráclito, o fogo é a matéria fundamental, o substrato de todas as metáforas e conexão universal. Para ele, tudo está em constante movimento. O mundo passa por criações e destruições perpétuas, porque tudo flui, tudo muda. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque tanto a água quanto o homem mudam incessantemente. Parmênides nasceu em 510 a.C. na cidade grega de Eleia, atual Itália, situada na região da Magna Grécia. Foi um dos principais filósofos gregos pré-socráticos da antiguidade. Seus estudos estavam baseados nos temas sobre a ontologia do ser, da razão e da lógica.
Seu pensamento influenciou a filosofia da antiguidade, bem como a filosofia moderna e contemporânea. Sua frase mais conhecida é: "O ser é e o não ser não é". Grande parte do seu pensamento está reunida na obra poética denominada Sobre a Natureza. Em seu poema, Parmênides explica sobre dois caminhos, o caminho da opinião e o caminho da verdade. O caminho da opinião estaria baseado na aparência e, portanto, levaria ao engano e às incertezas, enquanto o segundo, denominado de caminho da verdade, é conduzido pelo pensamento lógico baseado na razão. Leucipo nasceu em Mileto, em 500 a.C. O pensador entrou em contato com as ideias do também pré-socrático Parmênides ao viver durante um tempo em Eleia. Após a estada em Eleia, partiu para Abdera, onde fundou uma escola filosófica e conheceu seu principal discípulo, Demócrito, com quem formulou a teoria atomista. Leucipo faleceu por volta de 420 a.C. Demócrito viveu entre 460 e 370 a.C. Sua personalidade extrovertida o deu reconhecimento de um filósofo sorridente. Para além de seu bom humor, o pensador é conhecido por ter estabelecido junto ao seu mestre Leucipo a primeira ideia de átomo, o que deu impulso aos estudos antigos de química. Leucipo é o responsável por apontar pela primeira vez que a origem do universo é derivada de microscópicos, infinitos e indivisíveis elementos que se agregavam sempre formando seres e objetos do mundo. Segundo Demócrito, existem dois elementos principais para a formação de todas as coisas, o átomo e o vazio. Afirmava que os átomos são partículas indivisíveis, individuais, invariáveis, eternas e em perpétuo movimento, que diferem apenas pela forma, tamanho, posição e ordem. Os corpos são combinações de átomos, ardentes, leves e esféricos. O deslocamento dos átomos em várias direções forma uma pluralidade de mundos, por terem formulado a primeira teoria atomística, que traria a noção de uma composição química das partes do universo por meio de elementos. Leucipo e Demócrito são considerados os primeiros expoentes da química, enquanto ciência natural que investiga a composição elementar das coisas. Uma de suas frases mais famosas é: definimos o que é doce, amargo ou as cores, mas a composição dessas definições está nos átomos.
Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido bastante sobre os filósofos. E até a próxima e tchau!